Não é um grupo, não, é um bando. São terroristas. Terroristas. O que é terrorismo? É o uso da violência física ou psicológica. Nesse caso é psicológica, é evidente, e até a física também, né? Porque ali colocar em risco pessoas que trafegavam pela região. Então, de forma organizada, você vê aí um ônibus os levou até lá, um caminhão, um troço assim, para colocar fogo em uma obra que, além de ser uma obra de arte, é uma obra que é um patrimônio público. Público significa de todos. Você pode não concordar com aquela obra, mas o outro concorda. Então você não pode destruir o que é do outro. Então isso é básico, mas tem que ser lembrado. Mas de qualquer forma, eu quero agora pedir licença ao ouvinte para fazer um resgate histórico aqui. O Brasil só é o Brasil por causa dos bandeirantes. Essa discussão, ela não pode acontecer antes de compreender a história do nosso país. E eu peço licença aqui ao ouvinte para fazer rapidamente esse resgate. Porque tem muita gente falando besteira por aí, sem entender o que de fato acontece. Do começo, por que são bandeirantes? Porque eles se organizavam em bandeiras. O que eram essas bandeiras? Na época do Brasil colônia, não existiam forças de segurança. Aí Portugal permitiu que se formassem bandeiras nas zonas rurais, que eram agrupamentos que tinham lá uma formação similar à de uma companhia militar, sendo que os componentes eram divididos em esquadras, né, reunindo ali todos que estavam em uma região, era uma légua, salvo engano. Tinha uma lei específica, a lei das ordenanças, que previa exatamente como tudo funcionava. Essas bandeiras tinham duas missões: proteger o território de ataques e explorar novos territórios. Então os bandeirantes são responsáveis pela conquista do interior do Brasil. Toda essa ampliação do território brasileiro, a expansão das fronteiras brasileiras, além do Tratado de Tordesilhas. Lembra da escola lá que teve o Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal? O Brasil era metade do que é. Depois recupera essa imagem do mapa do Tratado de Tordesilhas. O Brasil era metade do que é hoje. Quem expandiu essa fronteira para além do Tratado de Tordesilhas foram os bandeirantes. Todo o centro-oeste brasileiro, todo o oeste catarinense, por exemplo, e até parte do Paraná, foi conquistado graças aos bandeirantes. E eles se embrenhavam no mato descalços. Descalços, os historiadores relatam isso. Em missões que duravam até 2 anos. Teve uma missão do Raposo Tavares, que foi outro bandeirante importante, durou 2 anos no mato, embrenhado, para conquistar e explorar novos territórios. Então é importante retomar essa importância histórica dos bandeirantes no Brasil. A ação deles foi da maior importância na exploração do interior brasileiro e bem como da manutenção da colônia. Foram os bandeirantes que chegaram primeiro lá em Minas Gerais. O Brasil começou a entender que Minas era rica e começou a organizar a busca pelo ouro através dos bandeirantes. Ah, mas eles discriminavam índios. Eu quero citar aqui o historiador Darcy Ribeiro, um homem de esquerda, que escreveu um livro muito famoso, que tem que ser lido por todo mundo, inclusive quem não é de esquerda, para compreender como pensa a esquerda brasileira. O livro se chama O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. É livro básico para quem gosta de política, tem que ler. E nessa obra, ele fala sobre os brasilíndios. É um termo que, inclusive, ele introduz. Que, né, como diz o nome, são a mistura de portugueses com índios, de europeus com índios, que falavam tupi. E eles foram fundamental, segundo Darcy Ribeiro, na formação étnica do brasileiro e na ocupação do país. Então, o que são esses brasilíndios? São os bandeirantes, segundo Darcy Ribeiro. Então, como é que um povo que é formado dos índios discrimina os índios? Então, vamos lá. Aqui cai a primeira narrativa da esquerda, que os bandeirantes discriminavam índios. Isso não é verdade. Eles eram índios. Os bandeirantes são fruto da miscigenação. Inclusive, os bandeirantes enfrentavam a coroa em diversas ocasiões, porque eles tinham esse sentimento de nacionalidade. Eles queriam explorar, queriam aumentar o Brasil, queriam se livrar, inclusive, das amarras do rei de Portugal. Em várias situações, a história é rica em mostrar várias situações como essa. Então, são esses brasilíndios, segundo Darcy Ribeiro, homem de esquerda, que formam os bandeirantes. Então,
O grupo terrorista que se auto-intitula de esquerda tem que ler os próprios autores de esquerda para entender que estão fazendo besteira. Simples assim, é só ler. Eles têm sangue indígena, os bandeirantes, então eles não discriminavam índios. Quer a prova que eles bebiam na cultura indígena? Vamos lá. Foi com termos tupis que os bandeirantes nomearam vários lugares por onde passaram. Lugares esses que originaram cidades. Vamos lá. Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes, São Luís do Paraitinga, Tatuapé. E eu posso ficar aqui o jornal inteiro citando um monte de cidade paulista com nome indígena. Então, se você é contra uma cultura, você quer aniquilá-la. Não dá nome do lugar. Não se batiza um lugar com um nome indígena. Então, isso não existe. É mentira. Ah, mas o Borba Gato tinha problemas. Tinha. Toda figura histórica tem suas contradições. Ele tem, inclusive, um crime na história dele, lá que ele teria matado um funcionário do rei de Portugal para querer ter Minas, né? Teria armado uma emboscada, um crime não foi resolvido. Agora, nós temos que nos atentar à época. Não se faz análise histórica com as regras atuais. Temos que entender os costumes e as necessidades daquele tempo, que eram outros. Eles eram escravagistas. O Brasil era escravagista nessa época. Infelizmente, um período negro da nossa história, um período triste da nossa história. Todo mundo é contra isso. Mas na época existia, infelizmente, essa condição. E eles participavam de uma sociedade que era viva para aquela época. Então, um símbolo, um monumento, ele invoca as pessoas, a história que aquela pessoa produziu de bom para a sociedade, de boa para a sociedade. O cara tinha problemas? Tinha. Ué, tem muita gente que adora o Che Guevara, que era um assassino psicopata, chamado de porco pelos próprios companheiros de guerrilha. Mas o pessoal gosta, né? O pessoal não gosta do Borba Gato, mas adora o Che Guevara. Há uma contradição aí, é uma hipocrisia clara. Qual que é o próximo passo? Nós vamos então renomear as rodovias de São Paulo, por exemplo. O Bartolomeu Bueno da Silva, o famoso Anhanguera, que dá nome a uma das principais estradas de São Paulo. O Raposo Tavares, outro bandeirante, que dá nome para a estrada que liga São Paulo a Minas Gerais. O Fernão Dias, perdão, o Raposo Tavares, São Paulo, Mato Grosso do Sul. O Fernão Dias, sim, a Fernão Dias que liga São Paulo a Minas, outro bandeirantes. Vão acabar o quê? Com o monumento às bandeiras lá do Parque Ibirapuera, em São Paulo? Vão destruir também lá? Então eles querem reescrever a história, isso não se pode admitir. Você pode, inclusive, criticar a própria história. É um direito de cada um. Agora, o monumento serve, inclusive, para causar essa reflexão. Por que tem que deixar Auschwitz em pé? Para o mundo lembrar o absurdo que foi feito lá. Porque então é mais fácil. Então vamos destruir. Ó, foi muito feio o que aconteceu aqui. Foi um genocídio, esse sim um genocídio. Então vamos destruir aqui para não se lembrar mais? Não, tem que deixar em pé para lembrar que o ser humano faz coisas ruins e que nós temos que fazer reflexões para que isso não se repita. Então vamos parar de hipocrisia, que a polícia investigue esses terroristas e que, né, lá a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, recupere o quanto antes esse monumento, essa obra de arte, que é importante para a história do Brasil. Reforço. Monumentos existem para causar reflexões, boas e ruins. Então, eu sou uma pessoa que acha que os bandeirantes foram essenciais na história brasileira. Tem gente que pode achar que não foram, mas o símbolo bandeirantes tem que seguir lá, inclusive para quem não gosta, poder fazer a crítica que achar conveniente. Agora,